Eu sou o tipo de pessoa que eu penso que a motivação é sempre atender o outro melhor. Pra ser top, pra mim, o cara precisa fazer acontecer. Primeira coisa, precisa fazer acontecer. O cara que um monte de gente sabe fazer. Saber fazer acontecer é o cara muito diferente. O cara é muito diferente. O cara precisa, pra mim, ter humildade. O cara precisa, pra mim, buscar conhecimento o tempo inteiro. Precisa ter lealdade. E precisa querer. Porque eu sempre digo, às vezes você quer mais do que o cara. Você quer, eu quero ajudar o Sandro. Não, você não quer, cara. Você não quer ser ajudado. Então você fica naquele dilema, pô, esse cara é muito burro, eu queria ajudar ele, mas o cara não quer. Então você não pode querer mais que o cara. Então acho que a primeira coisa que o cara precisa ter, vontade. Pô, tem vontade. O cara tem que ser o quê? Leal. Lealdade. Enquanto ele tá aqui. Não tô dizendo que o cara é desleal porque ele foi pra uma outra empresa. Isso é um direito que ele tem. Agora, enquanto ele tá aqui, ele tem que ser leal, pô. Leal aos princípios, aos valores, a você que deu oportunidade. Ser grato. Gratidão, bicho, porra, eu acho que nunca vai sair de moda. Ser grato. O cara, quando tem o senso de gratidão, lealdade, bom caráter, bons valores, e ele tem vontade, ele tem fome, o cara vai longe, o cara vai ser diferente, o cara vai conseguir. Agora, o cara que é preguiçoso, que tá disposto a fazer só o que ele foi pedido, o cara que cria dificuldade pras coisas, o cara que inventa desculpa pra ele e pra tudo, o cara que tá sempre se comparando com o pior, nunca com o melhor. Não, mas o cara ali também não faz, não, mas o cara ali também não sei o que. Assim, esses caras a gente tem que limar. Ó, esse aqui não é lugar pra você. Aqui, infelizmente, esse lugar que você busca não é aqui. Agora, o cara que é comprometido, o cara que tem vontade de mudar, o cara que, independente de onde ele esteja, ele quer entregar sempre o melhor. Eu sempre digo isso. Cara, se você acostumar a fazer sempre o teu melhor, independente do que você vai fazer. Se tu me botar, por exemplo, pra jogar tênis, eu sou horrível. Mas se eu chegar lá e fizer o meu melhor, eu vou acostumar. Quando você acostuma a fazer o teu melhor, você vai fazer, isso você vai levar pra vida. Não é só pro teu trabalho. Porque o cara fala assim, vou fazer o meu melhor porque eu trabalho pro Sandro. Pô, mas não é, você tá fazendo pra você. Porque você acostuma a entregar o teu melhor. Aí você vai, na tua família, você vai entregar o teu melhor como pai, você vai entregar o teu melhor como marido, você vai entregar o teu melhor como irmão, como filho, você vai fazer qualquer... Eu vou no mercado fazer compra, você vai entregar o teu melhor, porque você acostumou a entregar o teu melhor. Se condicionou. Se você acostuma a entregar o teu pior, você vai ser o pior tudo. Não é só profissional, vai ser o pior tudo. Vamos lá, me chamo Thiago. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês, né? Convite do Sandro. Então, tô no Grupo RM Negócios desde 2007. 2007, isso aí, entrei para ser um auxiliar de departamento societário, em alguns escritórios chamam de paralegal, né? E acumulava em ser boy. Eu não tinha uma pessoa para fazer o serviço na rua, né? Eu preparava o processo na parte da manhã e à tarde, isso lá em 2007, não tinha as facilidades de viabilidade eletrônica, era consulta de nome física na Junta Comercial do Rio de Janeiro, tudo era físico. Então eu tinha que ir à rua ainda à tarde para colocar tudo que eu fiz durante a parte da manhã para a rua. E trabalho com contabilidade desde sempre. Comecei com a contabilidade, eu tinha 15 anos de idade, em um escritório no centro do Rio, indicado pelo meu pai, que meu pai disse que eu precisava trabalhar. Fui ser office boy nesse escritório no centro da cidade. Fiquei lá perto de um ano e pouquinho. Recebi um convite, como eu comecei a fazer faculdade de Direito, por um acidente, na verdade, que nem ia fazer Direito. Mas gostei, não me arrependo em nada. Fiz Direito primeiro, mas sempre trabalhei com contabilidade a vida inteira. A convite de uma colega de faculdade, eu conheci o marido dela, que tinha um escritório exatamente em frente à faculdade. E isso facilitou muito o trajeto, que era
no mesmo bairro, então que era um bairro que eu morava, então facilitou tudo. E eu fui para esse escritório. Lá fiquei mais uns quase 2 anos, até que a convite do Rafael, eu fui para o escritório. À época, até para ganhar um pouco menos. Assim, ele conhece bem a minha história, todos conhecem aqui, para ganhar um pouco menos. E por que eu fui? Porque eu acreditei no que ele me falou. Acreditei que o escritório era muito pequeno na época, um escritório de bairro, subúrbio do Rio, e acreditei no que ele me disse. Eu já o conhecia de infância, mas acreditei no que aquilo ali tinha um futuro à frente, né? Pensei no amanhã, não pensei só naquele momento. Se eu pensasse naquele momento, eu estava ali em frente à faculdade, estava tudo bem para mim. Então eu falei assim, não, isso aí, lá eu ia ser aquilo ali, que eu era já naquele momento. Então pensei que, falei, eu vou avançar, vou retroceder 2 degraus para ir mais, de subir a escada mais para frente, e assim eu fui. Chegando lá, comecei a encarar esses processos e tudo mais, terminei minha faculdade de Direito lá, já estava lá, prestei a prova da OAB, passei, e aí, eles tinham uma operação via parceria com um advogado, que isso não estava dando muito certo, eles romperam essa parceria exatamente no ano que eu me formei. E aí, eu não vou avançar muito, eu vou deixar aqui você fazer as perguntas aí, porque eu falo muito mesmo, vou contar a história toda aqui depois. E aí, foi a primeira oportunidade que eles me deram como sócio de uma empresa. Que a gente começou um negócio de advocacia do zero, isso em 2011. E hoje eu estou aqui, sócio do Grupo RM Negócios, da parte contábil, inclusive. Mas aí eu vou contando aos pouquinhos para vocês aí. Cara, então, eu sou o tipo de pessoa que eu penso que a motivação é sempre atender o outro melhor que você puder. Sempre. Qualquer pessoa que entre aqui pode ser a pessoa que vai entregar uma correspondência ou ser o nosso maior cliente. Eu tento atender ele da melhor forma. Que ele se sinta bem, se sinta parte, se sinta... a minha motivação é atender o cliente bem, as pessoas bem. Seja a pessoa que for. Então, assim, a minha motivação é essa, cuidar bem das pessoas, é o que eu busco sempre no meu dia a dia. Entendeu? Então, assim, a motivação... Posso dizer assim, eu tenho a motivação que é minha filha, que as pessoas normalmente falam. Tenho a minha filha, óbvio, eu tenho uma filha de 13 anos, que me motiva todos os dias, né? A acordar, ser uma pessoa melhor, dar uma boa educação para ela, ter condições de pagar uma boa escola, né? Mas minha motivação, quando eu entro na porta aqui, pode ser a pessoa que for, eu tenho que atender bem. Que mesmo que ela não seja um cliente hoje, ela pode ser um cliente amanhã. A gente, quando eu entrei, como eu disse, eu entrei como sócio pela porta do direito, e eu vislumbrei que as empresas não se tinham um hábito de registrar suas marcas. Não tinham esse hábito. No escritório, principalmente, a gente nem ofertava isso. E eu falei assim, poxa, eu acho que é importante. A pessoa trabalha tanto a marca, né? Fica um tempão para consolidar um nome, uma marca, posicionar, fazendo a sua publicidade, às vezes até gastando dinheiro com isso. Eu falei, por que não a gente oferecer isso aos nossos clientes como se fosse um diferencial nosso? Talvez um escritório de contabilidade não faça um registro de marca do cliente. E, na época, lá atrás, o INPI só aceitava o registro vindo de um advogado ou de um agente de propriedade intelectual, que era o agente registrado no INPI, que eram poucos. E qualquer advogado poderia fazer. Me especializei, fiz cursos e, na época, recém-formado, não tinha muitos processos para cuidar, né? E assim, eu entendi que foi legal e a gente pratica isso até hoje, né? A gente oferece esse serviço aos nossos clientes, registro da marca dele, que eu acho que é uma forma de você garantir o teu nome ali, né? Legal. Então, uma ideia que você deu virou um produto. Um produto. E até hoje é o produto do escritório. Legal, legal. Cara, fácil não é, né? Porque eu estava agora mesmo conversando ali fora, porque principalmente a gente que está na gestão, né? A gente, normalmente, o problema chega na gente quando está num nível já mais complexo, né? Primeiro o operador tenta, a supervisão tenta e resolve daqui. Quando chega na gente, a coisa está um pouco mais desgastada. Eu acho que o excesso de burocracias, que são boas, não reclamo de burocracia não, tá? As burocracias são boas, mas esse excesso de demandas que os entes públicos colocam para a contabilidade, e eu acho que esse é um problema que atinge a operação, e a operação acaba ficando estafada com isso, e a mão de obra já não é... A gente não tem tanta mão de obra para a contábil. Então, assim, eu acho que o maior desafio aí que a gente tem é preparar a mão de obra para que a gente possa suprir as demandas que a gente tem. Entendeu? O desafio que a gente tem é esse.
preparar pessoas. Então, hoje, a gente aqui busca pessoas mais novas, interessadas em fazer uma faculdade, talvez que não tenham condição de fazer. A gente ajuda nesse particular, nos que querem, e treinar. Hoje, tudo passa pelo treinamento. Treinar, para que os erros diminuam, porque vai acontecer, para que os erros diminuam e que a coisa aconteça da melhor forma. Para mim, o bom trabalho é aquele que brilha o teu olho. E quando você brilha o teu olho, você está fazendo o teu melhor. E o que está na outra ponta, do outro lado da mesa, sabe que você está fazendo o melhor. Às vezes você nem consegue atingir o objetivo que ele espera. Mas se ele está vendo o teu empenho, ele vai considerar o teu empenho. Então, assim, eu acho que a gente precisa entregar o melhor que a gente pode naquele momento. Se a gente vai atingir o objetivo, é consequência. Claro que a gente busca atingir o objetivo. Sim. Sempre. Mas nem sempre a gente consegue. E eu falo isso ontem eu falei numa reunião com um departamento aqui, falei assim, hoje em dia, o cliente, ele não busca só eu quero a minha guia em dia, eu quero o meu imposto lá chegando 10 dias antes. Não, ele quer atenção. Porque muitas pessoas pararam de dar atenção às outras pessoas. É o tempo que é corrido, é a robotização de algumas coisas. Só que o que eu sempre busco aqui é humanizar o atendimento. O cliente quer falar, quer desabafar, escuta. Às vezes o cara está num dia ruim, por que não ouvir? Você não separou 1 hora, 2 horas para atender o cliente? Atende ele da melhor forma, com um sorriso no rosto. Oferece um café. Escuta o que ele tem para falar. Às vezes ele não tem nenhum problema para resolver. Às vezes o cliente vem aqui e não tem problema nenhum para resolver. Ele só quer ser ouvido por alguém, que às vezes não tem em casa para ouvir. Então, o bom trabalho para mim é aquele que você faz com brilho no olho, que você entrega o melhor que você pode, entendeu? Independente de atingir o teu objetivo ou não. Claro que se atingir, 100%, ótimo. Mas se não atingir, faça o melhor sempre. Humildade, para mim é o principal. Integração. O que é, na minha cabeça, integração? Não é aquele líder que entra, fecha a porta, dá o máximo bom dia e quando vai embora dá uma boa noite e acabou. Para mim isso não é liderança. Liderança é aquele que se dispõe a brincar, a conversar, a discutir problemas, aceitar a sugestão do outro. Isso é uma liderança. Saber ouvir mais do que falar. Isso para mim é o que eu admiro mais num líder. Saber ouvir mais do que falar. E generosidade. Generosidade, quando eu digo generosidade, é disposta a ensinar, porque se eu estou chegando num lugar novo, num setor novo, para mim é tudo novo. Às vezes a pessoa já está ali. Então, generosidade, a vontade de estar perto, de colaborar. Ser colaborativo, né? Tem pessoas que chegam, sentam na sua mesa, botam o seu fone no ouvido, trabalham igual um trator, que também é um perfil, a gente precisa respeitar. Sim. Tem pessoas que são assim. E são boas para a engrenagem, por que não? Mas se eu tivesse que escolher, eu não escolheria uma pessoa nesse perfil. Torna a dizer, são importantes, mas eu não escolheria. Eu prefiro a colaborativa, a pessoa que conversa, tem um problema, divide. Estou atrasado e dependo que teu trabalho depende do meu. Estou atrasado? Vou estar assim, me ajuda aqui, vou te ajudar. O que falta aí para a gente avançar? Um ajudar o outro, ser colaborativo. Então, como eu disse, eu entendo que hoje a gente precisa cuidar mais das pessoas do que do negócio, propriamente dito. Porque as pessoas que fazem o negócio acontecer. Então, o que eu busco é ouvir o problema de todo mundo, Sandro. Eu tento escutar todo mundo. Eu sei que o filho está doente, eu me preocupo em perguntar, mandar uma mensagem, mesmo os que estão home office. E aí, seu filho melhorou? Tá tudo bem? Por exemplo, mandou um atestado de 2 dias. O DP às vezes me fala, fulano tá doente, tá afastado. Ok. Passa os 2 dias, eu procuro mandar uma mensagem, tá tudo bem? Melhorou? Precisa de alguma coisa? Essa eu acho que é a colaboração que eu posso dar. Às vezes é mínimo. Às vezes a gente tá falando de dinheiro aqui. Entendeu? Às vezes é só preocupação. Sim. Se preocupar com o outro. Que isso que parece que está se perdendo um pouco no mundo. Se a gente se preocupa com o outro, tudo melhora, né? É que as pessoas vão se preocupar contigo. Então, assim, eu busco sempre isso. Se preocupar, perguntar se está tudo bem, se precisa de alguma coisa. Claro que a empresa, como todo, não consegue agradar a todo mundo. Sim, com certeza. A gente tenta, mas agradar não consegue a todo mundo. Então, a minha colaboração é essa. Hoje, como eu falei para você, eu estou mais diretamente ligado às pessoas aqui, não à operação propriamente dita, mas ao funcionamento da engrenagem. O que eu posso fazer é sempre estar preocupado com eles, entendeu? Preocupado com essas pessoas, perguntando se está tudo bem, se precisa de algo, me colocando à disposição deles sempre. Minha porta está aberta, não tem fechadura, não tem nada. A porta está aberta. Não precisa agendar para falar comigo a hora que quiser.